Olá pessoal do segundo ano, gravando mais esse vídeo aqui para fazer essa revisão sobre poríferos e quinidários. Começando com poríferos. Os poríferos são animais sésseis e filtradores. São multicelulares, mas apesar de serem constituídos por muitas células, ainda não apresentam órgãos nem tecidos. Possuem esqueleto interno e são aquáticos. São encontrados em ambientes marinhos e também em ambientes de água doce. Então, uma característica predominante dos poríferos é ter o corpo cheio de poros. A água penetra por esses poros, cai numa cavidade interna e sai pela abertura superior, chamada de ósculo. Dessa forma, os poríferos filtram a água, obtendo os seus alimentos presentes nessa água e também obtém oxigênio e faz a excreção dessa água que circula pelo corpo do animal. A principal célula dos poríferos é o coanócito, que está nessa parte interna, no átrio ou espongiocele, onde essa célula tem um flagelo e tem um colarinho, e esse flagelo fica vibrando o tempo todo, fazendo criar um fluxo contínuo e unidirecional de água no corpo do animal. Então, quando nós observamos esse esquema de um porífero simplificado, nós observamos que nessa parte interna ela é cercada, ela é rodeada, cheia de coanócitos, que é a célula responsável por capturar o alimento, fazer a digestão, fazer a fagocitose, fagocitar esse alimento e criar um fluxo contínuo de água, sempre unidirecional. A água entra pelos poros, cai nesse átrio e depois sai na parte superior pelo ósculo. Aqui nós podemos observar também as estruturas que fazem parte do esqueleto, que são as espículas. E as espículas são estruturas de sustentação da esponja. Elas podem ter origem a partir de carbonato de cálcio ou sílica, por isso algumas esponjas são calcárias e outras chamadas esponjas de vidro, e também algumas esponjas possuem espículas de espongina. Quanto ao sistema de canais, os poríferos são classificados em 3 tipos, do mecanismo mais simples ao mais complexo. Então, naqueles poríferos que o sistema de canais é simples, ou seja, a água já entra e já tem acesso ao átrio, é chamado de ascon ou asconoide. Num tipo que tem um grau de complexidade intermediário, onde a água entra, banha essas câmaras onde contém aqui em vermelho os coanócitos para depois chegar no átrio, é chamado de sícon ou siconoide. E o terceiro tipo, mais complexo, onde tem uma rede de câmaras formando um verdadeiro labirinto, onde a água percorre essas câmaras e tem um átrio muito reduzido, que é do tipo leucon ou leuconoide. Então, do tipo mais simples, ascon, do tipo médio de complexidade, sícon, e do tipo mais complexo, leucon. Quanto à reprodução, os poríferos podem se reproduzir assexuadamente. Nessa forma de reprodução assexuada pode ser por brotamento, forma um broto. Esse broto pode permanecer no corpo do animal, se desprender e dar origem a uma nova esponja. Ou por fragmentação. Então, por exemplo, se um porífero for fragmentado em várias partes, cada um desses fragmentos vai dar origem a uma nova esponja, a um novo porífero, uma vez que os poríferos apresentam grande poder de regeneração. E podem se reproduzir sexuadamente, quando as esponjas produzem gametas e esses gametas se fecundam, o gameta masculino fecunda o feminino e vai dar origem a uma larva. Essa larva logo vai se fixar para dar origem a um novo indivíduo. Então, resumindo aqui a reprodução dos poríferos, tem a reprodução assexuada por brotamento, forma um broto e esse broto vai dar origem a um indivíduo que pode permanecer unido ou não. Pode ser do tipo de fragmentação, ou seja, várias partes da esponja do porífero
o porífero vai se fragmentar e cada uma dessas partes vai dar origem a uma nova esponja. Ou por via sexuada, onde os poríferos vão produzir gametas, espermatozoide e óvulo. O espermatozoide fecunda o óvulo, dá origem a uma larva, essa larva se fixa e vai dar origem a um novo porífero. Com relação ao filoquinidária, os quinidários são os animais urticantes. Agora, os quinidários já têm uma novidade evolutiva, que é a cavidade digestória. Então, tem boca e tem a cavidade gastrovascular. Tem tecidos diferenciados, diferente dos poríferos, já tem tecidos, todos aquáticos e de vida livre. São representados pela água-viva, corais, anêmonas, hidras, caravelas. A principal célula dos poríferos são os coanócitos. Agora, a principal célula dos quinidários é o quinidoblasto, que vai dar origem a um quinidócito, que é uma organela que tem um aparelho urticante, que tem uma estrutura urticante. Então, quinidócito ou quinidoblasto é a principal ou a célula mais importante aqui, é a célula característica dos quinidários, quinidócito ou quinidoblasto. E coanócito é a célula típica dos poríferos. Essa célula ela libera uma substância urticante e paralisante que atua como tanto no mecanismo de defesa quanto na captura de alimento. Bom, quanto à estrutura básica corporal dos quinidários, eles são diblásticos, então tem duas camadas de tecidos, né? A ectoderme e a gastroderme, que funcionam como endoderme. Podem ser encontrados na forma de pólipo e medusa. Pólipo, animal fixo, como as hidras. Medusa, animal de vida livre. Bom, de um modo geral, como nós podemos observar na estrutura dessa hidra, eu tenho aqui a boca, eu tenho a cavidade gastrovascular, então só tem a única abertura por onde entra o alimento é a boca e por onde sai os restos não alimentares. E espalhados próximo aqui dos tentáculos, próximo da boca, tem as células, que são os quinidoblastos, com o quinidócito, que é a estrutura urticante. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Assexuada ocorre por brotamento, vai formar um broto, esse broto pode se destacar ou não e vai dar origem a uma nova hidra. Por via sexuada, pode ocorrer alternância de geração. Uma fase ela é pólipo, se reproduz e dá origem a um indivíduo que vai passar por fase de medusa, como nós podemos olhar aqui nessa hidra. Então, tem um indivíduo que se reproduz assexuadamente, dando origem a medusas, macho ou fêmea. Essas medusas se reproduzem sexuadamente, dando origem a uma larva, chama plânula. Essa larva se fixa e dá origem a um novo indivíduo, céssio, ou seja, um pólipo dá origem a uma medusa e a medusa dá origem novamente a um pólipo. Isso nós chamamos de alternância de geração. O pólipo se reproduz assexuadamente, a medusa se reproduz sexuadamente. Além da água viva, os corais também são são importantes quinidários. As caravelas também aqui são exemplos de quinidários.